Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. A pergunta é, o que é essa tal de constituição de Vata, Pitta e Kapha no Ayurveda? Ela muda? O que acontece com isso daí, certo? Então a primeira resposta para o Ayurveda é a constituição que é formada no momento no momento da tua fecundação, ela é uma impressão energética imutável. Ok? Porém, isso é uma das constituições que você tem. Você tem a tua constituição do momento da fecundação, que é imutável. E ela está sujeita a aparecer de diferentes formas. Durante a gestação intrauterina, você tem uma outra constituição potencial, que não é a tua em si, mas é uma deformação da tua pelos fatores que foram impressos ali. Que eu muitas vezes brinco, não é assim bem uma brincadeira, mas tem um tom irônico que eu chamo de vatice congênita. Toda mãe que não estava segura, estável, confiante e com o tempo todo com a certeza que o marido estava amando ela e que ia dar suporte, gera o que eu chamo de vatice congênita, ou seja, a maior parte da população mundial. É isso que eu ia falar, praticamente todo mundo. Então, no Ayurveda a gente tem uma importância ao processo de gestação, cara, quase que infinito, dado a importância que isso vai ter, certo? Bom, então temos a constituição que não muda, que é, digamos assim, a zigótica. Tá? Temos o primeiro estágio de que ela muda. Aperta só uma vez aí que eu acho que ele vai funcionar. Isso, vamos ver o que acontece. Aí a segunda é a intrauterina, que está sujeita a ser influenciada. A terceira é mais ou menos a do primeiro ano de vida, certo? E a quarta, se você quiser colocar, é até os seus 7, 8 anos. O que isso significa? Significa que você não vai ter uma mudança radical no padrão energético da pessoa, mas a identificação que ela vai ter com ela mesma provavelmente vai marcar pro resto da vida, certo? Tem coisas que acontecem no nosso primeiro ano de vida que você não lembra, mas aquilo marca. Eu tive eritroblastose, que é um negócio de ficar amarelinho e ter que ficar pegando luz. Aquilo gera um impacto na minha mente de uma vatice, de ter um medo muito grande de se sentir abandonado. É uma vatice, eu ponho a minha língua para fora e ela dá uma tremelicada que é um sinal de vatice assim, aprofundado no sistema. De onde vem isso? Minha constituição, a meu ver, não é prioritariamente vata. Mas isso não quer dizer que a minha expressão não possa estar vateada desde antes de eu ter qualquer relação com minha identificação com ele, entendeu? Então, a ideia é o seguinte, para o Ayurveda, a constituição zigótica, mesmo se você ficar exposto à radiação ou qualquer coisa assim, ela não vai mudar, porque ela é uma assinatura energética kármica, ok? Mesmo que o teu código genético mude, haja uma mutação, a tua constituição natal, ela não muda. Ela é determinada no momento do teu nascimento de uma maneira muito forte e ela é determinada em termos astrais, ela é determinada de uma maneira fisiológica muito forte no momento que o espermatozoide X encontrou com um óvulo Y, certo? Não foi o X do lado. Sim. Ok? Bom, porém, esse é o primeiro aspecto. Então você, a princípio, tem uma constituição mais com A, B ou C. Todo mundo tem de todos. Sempre é misturado? Tem pessoas que têm um só e são 100%? Os 3 princípios fisiológicos fundamentais para a vida para existir. Vata, Pitta e Kapha. A proporção deles, se você... Vou botar em número só porque a gente está acostumado. Suponha que você é 60% Pitta, 30% Kapha e 10% Vata. Suponha. Tá? Isso significa que para o resto da tua vida, a harmonia para você vai ser 60% Pitta, 30% Kapha, 10% Vata. Porém, essa é a parte que tudo fica não simples. Na primeira fase da tua vida, os 30% Kapha vão se manifestar de uma maneira mais fácil.
Na segunda fase da tua vida, que é após os 18, 20 anos, os 60% da tua constituição Pitta vão se manifestar mais fácil, independente se isso é 10 ou 60. Depois dos 45, 50, 55, menopausa, andropausa, o aspecto Vata que você tem, mesmo que seja 10%, vai se manifestar mais. Certo? Então, em um certo sentido, a tua constituição, o fenótipo muda na tua constituição. Certo? Estou pegando a nossa linguagem. Teu genótipo não mudou, mas o teu fenótipo mudou. Existe mudanças mais profundas no nível psíquico, que eu não estou falando aqui agora, que isso aí já é um papo muito mais viajandão. A gente ainda não está com vivência ayurvédica para abordar esses temas mais loucos. Mas depois de um tempo eles deixam de ser loucura. Então, primeiro aspecto, zigótico, firme, porém com possibilidades de intrauterino ou qualquer coisa que seja, dá uma impressão de que aquilo é diferente. Certo? Segundo aspecto, fase da vida. Para a mesma pessoa, a primeira fase vai ser mais Kapha, a segunda vai ser mais Pitta, a terceira vai ser mais Vata. Não significa que você está com uma mudança na estrutura, mas entenda que assim, aquele setor tem prana mais correndo. Certo? É como se você tivesse lá no Maracanã, aí tem a parte da imprensa e tem a parte da polícia, ok? Tem um jogo de futebol. Aonde o foco de consciência está, em um certo sentido, faz aquilo parecer que está funcionando mais, certo? Mas está tudo funcionando o tempo todo, só que é como se você, em um certo sentido, desligasse alguns disjuntores em alguns cantos. Isso é mais ou menos o que a gente chama de epigenética. Não é a mudança do teu código genético em si, é qual parte do teu código genético está sintetizando proteína ou não. A gente, sei lá qual é a porcentagem certa, mas eu posso chutar que em termos de 10 a 15% do nosso DNA está ativo. Outros 80% está em stand-by, podendo ser ativado ou não. E na fase Vata, Pitta e Kapha, cada um desses setores fica mais ativo ou não, certo? Então esse é o segundo aspecto, que é o aspecto da fase da vida. Aí a pessoa fala assim, mas eu suponha Pitta Kapha, eu tenho que seguir uma dieta Pitta Kapha, eu tenho que fazer tudo para... Não. Tá? A gente no Ayurveda entende que você tem uma constituição Pitta, X, Epsilon, Kapha, Vata, etc. Significa que você tem mais propensão a ter um desequilíbrio naquele setor. Ou seja, é o conceito de capacidade de carga. Você tem aqui 30% um, 60% outro, 10% outro. Aonde é mais perto chegar do 100? No 60. Mas significa que você vai chegar mais perto do 100 através de 60 por definição? No Ayurveda, não. Porque você pode botar mais na pilinha do 10% e esse 10% explodir a barreira da saúde, que é da capacidade de carga, e a gente falar que você agravou alguma coisa, certo? Você vai falar, eu tô com Pitta agravado, tô raivoso, nervoso, crítico, com queimação, etc. Significa que aqueles X qualquer porcentos passaram da barreira do 100 e começaram a perturbar a tua fisiologia em vez de sustentar a fisiologia. Então as pessoas costumam perguntar, e aí, qual é o meu dosha? Isso significa você perguntar assim, aonde eu explodo mais frequentemente? Mas isso não quer dizer que é a tua constituição. Como a gente já viu, você pode ter uma constituição Vata baixo, mas a tua vatice congênita ser alta, e você explodiu o Vata fácil, mesmo que a tua constituição fundamental não seja vatice, não seja Vata, que ela seja só vatice. E a pessoa nunca se viu diferente, porque desde que ela nasceu, ela é vateada. Entende por que o Ayurveda, ele às vezes dá umas soluções muito esquisitas para a vida das pessoas? Ela fala assim, não, mas eu sou ansiosa, desfocada, etc. e tal. E olha, e a constituição física da pessoa não tem nada daquilo. Então, quais são os fatores que a gente usa para determinar a constituição da pessoa? Um bastante confiável é as dimensões físicas, a Kruti. Outro bem confiável é o pulso.
E outro não bem... tinha ser acelerado? Tem uma vida ritmo. De estudo sobre o que é o pulso, tá? Que é a forma de você ver o ritmo da pessoa. E o outro é muito através da estrutura fisiológica da pessoa, corrente consistente. A estrutura psicológica da pessoa não é muito confiável para você dizer qual é o vata, ou pita ou kapha dela. Tá? Porque o psicológico é o primeiro que se perturba. Então, assim, quando você vai chegando perto do limiar de perturbação, o psicológico já vai embora antes do fisiológico, e até o anatômico ir embora, assim, até você estar tão vateada que você perde as constituições de uma pessoa de constituição mais pita, cara, é muito vata. Você tem intestino já parou de funcionar. Você está muito ferrado. Está muito ferrado, tá? Então, assim, tem uma série minha que é o Ayurveda Mais Saúde 2, que eu falo sobre isso de uma forma bem detalhada. São 12 horas de vídeo. Mas, por hora, o que a gente quer saber é o seguinte: se a gente tirar essa vatice, pitice, cafice, etc. Então, o que aparece daí? Quem é você, se você já não é uma pessoa mais irritada, ansiosa ou preguiçosa? Quem é você? Certo? Isso é um parâmetro muito mais válido de constituição do que a ideia de falar assim, você é pita, vá tocar. A ideia do Ayurveda é assim, por debaixo de toda essa confusão metabólica e mental, o que é você saudável? Esse é o entendimento fundamental da constituição Ayurveda. O Ayurveda entende que você saudável é você na tua constituição, independente se ela é A, B ou C. A mais B, ou B maior que C, ou não importa. Quem é você quando você está relaxada e tranquila, serena? Com toda a tua fisiologia funcionando bem e toda a tua mente alinhavada. Quem é você? Eu sou uma pessoa que gosta mais disso, não sei o quê. Isso é vata, pita, kapha, etc. Mas esse é o ponto. Olhar você através da saúde, só que muitas vezes isso não é tão fácil. A gente está tão acostumado a seguir uma rotina completamente descacetante da nossa fisiologia, que perguntar quem é você com saúde, cara, sei lá quem sou eu com saúde, nem sei o que né? Porque a gente acha que saúde é um estado de ausência de doença. Mas para o Ayurveda isso é uma definição muito rasa. Para o Ayurveda, saúde é você estar deslumbrante, reluzente, formidável, um espetáculo, cara, tudo de bom. Aí a gente pergunta, vata me tocar. Então a gente caminha nesse sentido, certo? Porque senão a pessoa começa a ficar, o que eu chamo de Ayurvedas neuróticos. Eu tenho uma constituição XY, eu tenho que seguir uma rotina ayurvédica XY. E a pessoa está Z, e ela devia estar seguindo uma rotina anti-Z, uma alimentação anti-Z, e ela está fazendo tudo errado porque ela achou que o fundamental era a constituição dela. O fundamental é a constituição dela quando ela tem maturidade para entender o que isso implica, certo? Sabe uma coisa que me confunde um pouco? Que você, por exemplo, você falou vatice, esse conceito, porque a distorção então, o que pode ser isso uma você coisa... vai ver mais adequado o que é o vata, o que é vatice nessa série de 12 horas. Por hora eu só quero que você entenda que existe o vata e a vatice, o pita e a pitice, o kapha e a kafice. Ainda que essa palavra seja uma palavra inventada em português, ela é útil em falar distorcido e funcionando bem. Ok? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!